Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática. Já estamos na aula 17, olha só. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos estudar um tema bem gostoso, bem tranquilo. Se chama a geometria de diferentes povos. Vocês vão ver como que é gostoso. Você vai precisar da apostila de matemática, lá na página 61, já tá no jeito, né, que vocês são espertos, vocês já deixam tudo prontinho. Lápis e borracha, lápis de cor e régua, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Nessa aula, na próxima, a régua vai ser nossa amiga, tá? Então, se não tem, providencia uma para fazer essa aula, tá? Então, vamos lá, página 61. O nosso módulo 3, ele começa desse jeito. É sempre melhor você olhar na sua apostila, que as cores são mais vivas, você enxerga bem melhor do que aqui na tela, tá? Então, pega a sua apostila e vamos analisar. Observe as imagens. O que há em comum nessas três imagens? Como assim, professora, em comum? O que é isso? O que há de parecido? O que há de igual? Vamos analisar. Então, a primeira imagem é um quadro, uma tela pintada. Quem pintou essa tela? Olha aí na sua apostila. Cláudio Tosi. Esse quadro aqui, ele deu um nome para esse quadro. Ele se chama Cidade. Por que será que se chama cidade? Olhando assim, você imagina uma cidade? Fala para a professora. Eu imagino. Está parecendo umas casinhas, uns telhados, não está? Provavelmente foi por isso que o Cláudio Tosi deu este nome de cidade para esta tela. Tá? Então, vamos ver a segunda. Vamos olhar essa aqui, ó. Iaparaixi é um símbolo tupi-guarani. Vocês estão percebendo que são cestos feitos com esse material aqui? Quem faz isso são os indígenas, uma tribo de índios chamada Tupi-Guarani. Observa bem aí na apostila de vocês os desenhos dos cestos. Observa os desenhos dos cestos e observa o quadro do Cláudio Tosi. O que você vê de parecido entre esses dois aqui? Vai pensando aí. Terceira imagem, casa pintada dos Ndebelés. Esses Ndebelés, eles são os povos africanos, tá? Lá da África. E aí, a casa deles, né? Algumas casas desses povos Ndebelés, elas são pintadas assim, gente, com estas formas. O que vocês acharam? Eu achei muito lindo essa pintura. Vocês gostaram? Olha na apostila de vocês. E agora que a gente analisou os três, a gente vai retomar a pergunta. O que há de comum nessas três imagens? Vocês já sabem, né? Aqui nós temos o quê? Figuras geométricas. Aqui nos cestos, o que nós temos? Também, olha só. Se você olhar de pertinho, você vai ver. Nós temos figuras geométricas. E aqui na casa dos Ndebelés, também, figuras geométricas. Então, já respondemos essa primeira pergunta do módulo. Agora, vai lá para a página 62. Nós vamos fazer um estudo da arte indígena. Vamos lá. Geometria e arte. No módulo anterior, vimos como a geometria está presente na arquitetura e em esculturas. Lembra que nós estudamos o Oscar Niemeyer, que projetou a nossa arena lá de rodeio, né? Então, a geometria ela está presente na arquitetura e nas esculturas também. É isso que está dizendo aqui, que nós já estudamos. Usada como elementos de criatividade pelos artistas.
ela também está presente na arte de diferentes povos indígenas e africanos. Por exemplo, os tupis guaranis usam formas geométricas para criar seus símbolos e grafismos. Nós vamos estudar. Que são encontrados em diversos tipos de artesanato. Artesanato é tudo que é feito à mão. Esses cestos, por exemplo, são artesanato. E em tatuagem, a gente vai ver que eles pintam o corpo deles, né? E vai ver por que eles pintam. Esses símbolos representam acolhimento, sabedoria e conhecimento. Eles partiam de 3 símbolos formados por figuras geométricas: o Iparacorá, o Iparajachá e o Iparaixi. Esses nomes estranhos porque são indígenas, não são da língua portuguesa, são da língua indígena. Então, vamos observar. Olha aí na apostila de vocês, lá na página 62. Isso aqui é um cesto, tá vendo? E os desenhos do cesto é inspirado aqui, ó, nessas figuras, Iparacorá. Estudando, né, o que significava isso, eles tentam imitar os desenhos que tem no corpo da cobra. E se você olhar assim de pertinho, você vai até que ver alguma semelhança assim. Por isso que tem esse nome, Iparacorá. Esse tipo de desenho aqui, ó, o Iparajachá, ele é inspirado em correntes. Por isso, tá vendo? Eles são mais retinhos do que esse aqui de cima. E esse Iparaixi também é inspirado na cobra, mas não é no desenho do corpo da cobra. É no zigue-zague que a cobra faz quando ela se movimenta. Olha que legal, gente. Se você perceber, olha, faz um zigue-zague mesmo, não faz? Então, atrás desses desenhos, vocês perceberam que tem uma história? Não é um desenho qualquer. Ele tem uma história que eles reproduzem. Para explorarmos esse tipo de arte, vamos retomar alguns conceitos geométricos. Então, vamos lá. Lá na página 63. Tudo isso aqui vocês já estudaram, tá? No primeiro ano, até na pré-escola, a professora já ensinou algumas figuras. Na aula passada, nós estudamos os sólidos geométricos. E nessa aula aqui, a gente vai retomar as figuras planas. O que é isso, professora? Figuras planas, elas são retinhas. Eu não posso pegar. Olha aqui, por exemplo. A professora trouxe o cubo. Lembra do cubo que nós estudamos? Eu não pego o cubo, eu não vejo ele, eu não pego ele. Isso aqui é um sólido geométrico. A figura geométrica, não. Olha a diferença. É uma figura, tá vendo? Eu não pego ela. Ela não tem faces, lados, né? Vértices, arestas. Lembra que nós estudamos com as varetinhas e com as jujubas? Então, essa é a diferença da figura geométrica e do sólido geométrico, tá? No módulo anterior, você verificou que as faces dos poliedros são formas geométricas planas. Essas formas você já conheceu no primeiro ano. Vamos relembrar seus nomes. Então, o que quis dizer aqui? Que se eu pegar uma face do sólido geométrico, aí sim eu tenho uma figura plana, tá? Se eu pegar uma face do cubo, olha só, dá pra ver? Qual figura, olha só, a professora vai por pertinho. Qual figura, uma face só, representa aqui? Não é o quadrado? Vocês estão percebendo? Então, foi isso que falou. Você verificou que as faces dos poliedros são formas geométricas planas, tá? Deu para entender? Deixa eu mostrar mais um aqui. Olha só. Esse aqui, qual que é mesmo? O paralelepípedo. E se eu olhar uma face, um lado do paralelepípedo, olha só. Qual dessas figuras planas aqui que vocês acham que se parece? Um lado só.
uma face, olha só. Não parece aqui? Com o retângulo? E se eu virar o meu paralelepípedo, olha só. Qual face que eu tenho aqui? O quadrado, certo? Então, essas são as figuras geométricas que nós estudamos lá no primeiro ano, olha só. O retângulo, o quadrado, o triângulo e esses daqui talvez a gente não lembre muito o nome, vamos relembrar. Esse daqui se chama trapézio. Vocês estão vendo? É mais ou menos parecido com o retângulo, mas vocês percebem que aqui a parte de baixo é mais larga e a parte de cima é mais estreita. Essa é a diferença. Esse daqui, gente, já é mais difícil de falar, olha só. Paralelogramo. Ele também lembra o retângulo, mas vocês estão vendo aqui as laterais, ó, que elas estão viradinhas na diagonal? Esse daqui é o pentágono. Por que será que tem esse nome, pentágono? Vamos contar quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. E será que vocês vão lembrar uma coisa? O Brasil, ele é pentacampeão. Ele já ganhou a Copa do Mundo 5 vezes. Opa, pentacampeão, ganhou 5 vezes. Uma figura chamada pentágono tem 5 lados. Então, essa palavrinha aqui, ó, penta, ela quer dizer o quê? 5. Por isso que essa figura se chama pentágono. E essa daqui, gente, olha só que nome mais difícil. Hexágono. O que é isso? É o que o Brasil quer ser. O Brasil é pentacampeão e ele quer ser hexacampeão. Então, ele já ganhou 5 vezes, mas agora ele quer ganhar quanto? 6 vezes. Então, hexa quer dizer 6. Por quê? Olha quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, toda vez que tem essa palavrinha hexa, é porque quer dizer algo com 6, tá bom? Mesmo se a gente não guardar esses nomes, não tem problema. É só pra gente relembrar, tá? Continuando aqui. Imagine a seguinte situação. Colocar um cilindro e um cone em pé, apoiando sobre uma folha de papel e contornar a parte apoiada. Então, o que é para fazer? Eu vou pegar um cilindro, tá aqui, um cilindro e um cone em pé numa folha. E o que é para eu fazer? Em seguida, contornar a parte apoiada, que é essa parte aqui que vai ficar embaixo da folha, e depois recortar a figura obtida. Que outra forma geométrica plana você obterá que não está aqui, inclusive? E aí? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou pegar essa parte aqui do cilindro, vou desenhar na folha, depois vou recortar. Vou pegar essa parte aqui do cone, vou desenhar na folha e vou recortar. Aqui, nós colocamos para vocês como se nós tivéssemos desenhado na folha. Olha só. Eu peguei o cilindro e eu desenhei só essa parte aqui dele. Depois eu peguei o cone e desenhei só essa parte. E eu vou recortar. Se eu recortar isso e isso, qual figura geométrica eu tenho? Que não está aqui nesta página. Já lembraram, né? Não é bola, não. Como é que chama a figura? O círculo. Eu terei um círculo. Copiem lá. Com C, tá? O círculo. Olha o que está perguntando embaixo. E se você apoiasse a esfera, que forma obteria? Essa é mais difícil, hein? Já pensou? Se eu pegar uma esfera e apoiar numa folha, o que será, gente, que eu vou ter? Será que eu vou ter um círculo também? Ó, vocês percebem que tá encostando só a pontinha da esfera na minha mão? E aí? Esse é mais difícil. Olha aqui o que nós fizemos. Peguei uma esfera, olha, e coloquei aqui na superfície branca. Eu vou desenhar só isso aqui, gente, porque é só isso que está em contato com a folha.
E aí, se vocês quiserem, pode até fazer o teste aí em casa. O que eu vou obter? Um ponto, né, gente? Se eu desenhar, eu vou ter um pontinho aqui, porque é só a parte que está encostando na folha. Então, a resposta será um ponto, ok? Continuando. Vamos retomar o quadro Cidade, aquele que estava lá no início do módulo, de Cláudio José Tosi. Essa obra ela foi pintada no ano 2000, olha aqui. A professora colocou ela maior aqui para a gente analisar. Letra A. As formas usadas pelo artista são planas ou espaciais? Que isso, professora? Ainda está pedindo para justificar. O que é isso? Para explicar. Então, retomando. Figuras planas, aquela retinha que a professora mostrou. Lembra? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, né? E as figuras espaciais são os nossos sólidos, ó. Os nossos sólidos. Plana, só o ladinho. Figuras espaciais, o sólido geométrico. E aí, quando eu olho aqui para esse quadro bonito, será que eu vejo só figura ou será que eu vejo os sólidos geométricos? Eu vou responder para vocês. Vamos ver se a nossa resposta foi igual? Eu vejo os dois. Sabe por quê? Se eu olhar aqui, ó, por exemplo, eu vejo um trapézio. Lembra do trapézio que a professora falou? Se eu olhar aqui, eu vejo um quadrado. Que mais? Se eu olhar aqui, ó, nesse vermelhinho, eu vejo um retângulo. Mas aí, se eu der uma olhada nessa parte azul com essa parte aqui amarela, olha o que eu tô vendo. Um paralelepípedo, gente. Será que vocês estão vendo também, assim como a professora? Se eu der uma olhada nesse aqui, ó, no cantinho, eu tô vendo um cubo. Ó, aí eu pego toda essa parte aqui, olha, tá vendo? Vocês conseguem ver um cubo também? Olha, então qual vai ser a minha resposta? Vamos lá. Depende do ponto de vista. Como assim? Se eu der uma olhada rápida, eu vou ver só as figuras geométricas, quadrado, trapézio, retângulo. Se eu der uma modificada no meu olhar, eu vou ver os sólidos geométricos, que são as figuras espaciais, que ocupam espaço. Por isso que elas chamam figuras espaciais. Ela ocupa espaço, tá? Então, por isso que a nossa resposta será essa. Anota lá. Depende do ponto de vista. Quer dizer, depende de como eu olho. Pode ser que alguém não veja as coisas que a professora falou. Fala, não, professora, eu só tô vendo sólido geométrico aí. Ou senão a pessoa fala, não, só tô vendo figura, tá? Por isso que a resposta será essa. Letrinha B. Que formas geométricas planas, opa, falou plana, retinha, triângulo, quadrado, círculo, você identifica nessa obra? Represente 3 delas na malha a seguir. Use régua lá, nossa amiga. Use régua para o traçado. Então, 3, olha só as que a professora colocou. Um quadrado, eu não vejo um quadrado aqui, ó, olha aqui o quadrado, vermelhinho. Tem mais, né? Aqui, ó, aqui ele tá meio alaranjado. Que cor que tá na apostila de vocês? Dá pra, aqui um verde, tá vendo? Vários quadrados. Aí você vai pegar a sua régua. Se é quadrado, gente, presta atenção nessa dica. O mesmo tanto de pontinhos eu tenho que fazer de todos os lados. Aqui a professora fez assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu fiz 5 reto, eu tenho que fazer 5 descendo, 5 reto e 5 subindo, tá? Eu fiz 5, você pode fazer ele maior ou menor. O importante é que seja um quadrado com os 4 lados iguais, tá bom? Faz bem bonito com a sua régua. O que mais que nós vimos aqui, ó? Nós vimos vários retângulos.
Esse é o retângulo, olha só lá no quadro. Vamos ver, ó, aqui é um retângulo, o que mais? Aqui laranjinha, esse verde, tem muitos, né, gente? Então, o retângulo, qual é a diferença do retângulo para o quadrado? Ele tem 2 lados maiores, tá vendo? E 2 lados menores. Aqui a professora usou, vamos ver quantos pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontinhos para os lados maiores. E depois eu uni os lados menores, tá vendo? Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Mais uma figura, não pediu 3? Mais uma. Vi triângulos, não vi? Aonde que eu vi? Olha aqui, vermelhinho, um triângulo, o que mais? Vermelhinho também, olha aqui, um azul. Vocês devem estar vendo mais ainda aí. Então, como que eu desenho o triângulo? Eu vou pegar, eu posso começar de baixo, tá vendo? Vamos ver quantos pontinhos a professora usou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu passo o traço. Depois, essas duas pontinhas, elas têm que se encontrar bem no meio, tá vendo? Eu vou fazer aqui, tá vendo que é o meio? Que eu encontrei aqui em cima. Eu vou unir este com este, tá vendo? Não precisa ficar igualzinho, tá bom, pessoal? Lembrando para vocês. E aí, na hora que você estiver fazendo a aula, você dá aquele pause para fazer devagarzinho com capricho, tá? Continuando aqui, vamos lá para a página 65. Olha lá, quem é o autor, quem é o criador daquele quadro bonito que a gente viu? O Cláudio José Tosi, olha ele aqui, olha na apostila de vocês. Ele é paulista e nasceu em 1944. É mestre em arquitetura, igual o Oscar Niemeyer, lembra? Pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que a gente chama de USP. Ele explora a geometrização das formas, com textura e volume por meio de efeitos luminosos. Então, já deu para ver que a especialidade dele é o quê? Figuras geométricas, né? Vamos lá, número 2. Cláudio Tosi, em 2000, revestiu com pastilhas multicores uma enorme escultura no edifício Espásio, na cidade de São Paulo, com mais de 3 metros de altura. Olha o que ele fez, gente. Isso aqui são pastilhas que ele foi colando e formando o quê? Formas geométricas, muito lindas, né, gente? Olha o tanto que ele gosta. E aí ficou bonito desse jeito. Letra A. Essa escultura lembra qual poliedro? Poliedro tá falando agora, hein? Lembra dos poliedros da semana passada? Vou dar uma dica. Olha quem tá chegando na área. E aí? Tá parecido, não está? Qual é esse poliedro mesmo? Aquele trava-língua. Quem se lembrou? É o paralelepípedo. Aquele nome grande que eu preciso prestar atenção para escrever, né? Paralelepípedo. Fora isso, o formato é paralelepípedo, mas tem muito mais coisa aqui, né, nessa obra dele. Das formas geométricas planas, agora são as retinhas que ele foi construindo com as pastilhas que você conhece. Quais você identifica nesta escultura? E aí, pessoal? Olhando agora, quais figuras geométricas planas que a gente identifica? Olha aqui que nós colocamos. Triângulos, tem vários triângulos, gente. Vocês estão vendo? Olha só, vários triângulos. Que mais? Retângulos também. Olha, aqui tem um retângulo, que tem por cima o triângulo. Onde mais tem? Aqui meio verdinho, tá vendo?
nós identificamos essas duas. Pode ser que aí você identifique até mais algum. Você pode até colocar, depois conferir com a sua professora se tá certo. Tá bom? Continuando. Página 66. Olha que lindo, gente. Número 1. A figura abaixo faz parte da arte dos guaranis na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Então, nessa cidade, tem alguns indígenas ainda que fazem esse trabalho. Observe que é possível identificar figuras que lembram algumas formas geométricas. Com um lápis de cor, faça o contorno em linha reta de 3 formas e a seguir nomeias. E aí, olha só que bonito esse desenho que eles fazem. Quais figuras geométricas vocês reconhecem aí? Nós vamos contornar. Pegar o lápis de cor e fazer o contorno. Vocês já reconheceram alguma? Eu já reconheci. E aí, vamos lá. Olha só. Isso aqui nos parece mais ou menos, tá falando que lembra, ó, não é exatamente, tá? Isso aqui não lembra um quadrado? Lembra, né? Aqui eu peguei o vermelho para marcar, porque aí fica bem marcado, tá? O que mais que vocês acharam aí? Fala para a professora. Aqui, mais ou menos um quadrado, né? Um retângulo. Na verdade, eu acho que esse aqui tá lembrando mais um retângulo, né? E esse aqui tá lembrando mais um quadrado, corrigindo o que a professora falou. O que mais? Olha só, essa parte branquinha, olha só. Essa parte branquinha aqui, se eu contornar, eu não vejo um triângulo? Certinho, não é? Um triângulo. Então, agora que nós desenhamos, nós contornamos, a gente vai vir aqui e escrever as formas que eu observei. Retângulo, olha só, gente, tem um acento, viu? Vírgula, quadrado e triângulo também tem acento. Vamos lá, um tempinho para fazer. Aqui, pessoal, olha que foto bonita. Essa moça, ela é índia e ela tá fazendo esses trabalhos que nós estamos estudando. Muito bonito, né? Continuando. Número 2. Faz parte da cultura indígena dos índios, né? A pintura no corpo. Olha só, gente, eles pintam muito, só que não quer dizer que todas as pinturas significam a mesma coisa, não, viu? Pelo contrário, cada tribo tem sua história, cada pintura tem um significado diferente. Tem pintura para quando eles estão festejando, tem pintura para quando eles estão tristes, tem pintura para quando eles vão guerrear, tá? Tudo isso. Essas pinturas podem simbolizar ritos de passagem, de proteção, cerimônias tradicionais, etc. Quais figuras lembram formas geométricas nas pinturas da imagem a seguir? Olha as costas dele, pessoal. Que figura que vocês identificam aí? Observa bem. Eu vou falar para vocês o que eu identifiquei. Olha só. Se você olhar aqui, ó, você vê um triângulo, não vê? E se você olhar as costas dele completa, tá vendo? Esse traçado aqui, o que você vê? Eu vejo um retângulo, vocês também veem? Então, nós colocamos aqui, triângulo e retângulo. Atenção para os acentinhos, tá? Número 3.
O uso de formas geométricas também é muito comum nas culturas africanas. Então, a gente estudou a cultura indígena, dos índios. Esta parte aqui, ó, é o estudo da cultura africana, pessoal lá da África. Na página 61, você viu a imagem de uma casa, lá no início do módulo, de uma casa típica dos povos NBDeles. Veja outra abaixo. Essas pinturas nas paredes das casas são feitas pelas mulheres dessa comunidade. Olha que legal, gente. Identifique na pintura e faça o contorno de um triângulo, um retângulo e uma forma geométrica plana qualquer, que não seja essas duas que nós já vamos marcar, né? Então, vamos lá. Olha na sua apostila que é mais fácil. Observa bem essa casa pintada linda. Onde é que você identifica um triângulo? Observa bem. Faz aí na frente da professora, depois a gente compara se o meu e o seu ficou igual. Vou marcar o meu aqui, tá? Olha só onde eu vi um triângulo. Ó, esse branquinho aqui, tá vendo? Aí, quando eu marco, ó, dá pra ver melhor ainda. Segundo, onde é que eu vi um retângulo? Onde é que vocês viram? Vou mostrar onde é que eu vi. Eu vi aqui, ó, nessa parte azul, ó, sem marcar, tá vendo? Um retângulo, olha, dá pra ver certinho. E com a minha marcação. Foi fácil, né? Porque tem muitas figuras geométricas nesses desenhos delas. Vocês viram que são mulheres, né? Artistas. Gostei de saber disso. E agora, esse terceiro aqui, ó, outra forma geométrica plana qualquer, a professora vai deixar para vocês. Acha aí, pega outra cor e acha aí para a professora. Qual foi? Que não seja triângulo, tá bom? E nem retângulo, porque esse nós já achamos. Um minutinho para você achar outra. Acharam? Depois eu quero saber qual foi. Continuando, olha que lindo, gente. Lá na página 68. Vamos nos inspirar na arte das mulheres NDBLs para produzir algumas sequências com formas geométricas. Olha que lindo, gente, que elas fazem. É muito bonito, né? Então, agora a gente vai dar uma olhada aqui e a gente vai tentar, né? Porque eu não sou artista, não sei vocês, mas a gente vai tentar copiar um pouquinho essas obras delas, que eu achei muito lindas. Então, vamos lá, ó, página 68. Desenhe mais 6 elementos em cada sequência. Então, quando eu olho a sequência, eu tenho que observar no mínimo 2 coisas. Eu tenho que observar, neste caso aqui, a forma geométrica, qual será a próxima, e por isso eu vou observar como é que foi feita essa sequência até aqui. E a segunda coisa que eu tenho que observar é a cor. Porque vocês perceberam que eu não vou poder pintar de qualquer cor. Vocês perceberam que tem 2 cores? Olha só. Vermelho, azul, azul, vermelho. Vermelho, azul, azul, vermelho. Vermelho, azul. E aí? Qual será a próxima? Já perceberam, né? Então, já vi que é um vermelho, um azul. Um vermelho, um azul. Aqui, não um vermelho, um azul não, né? Olha só, vermelho, azul, azul de novo. Vermelho, aí o vermelho de novo, azul, tá? Então, aqui, olha só, quem que vai estar de frente com ele? Olha aqui, ó, é como se esse fosse esses dois, tá vendo? Quem que vai estar aqui? Um azulzinho. Mas qual é a forma que eu vou fazer? Vocês perceberam que é um triângulo? E a pontinha, o vértice desse triângulo, lembra do vértice? Esse vértice aqui, ele vai estar virado para onde? Não vai estar encontrando aqui com esse? Então, a gente vai fazer assim, ó, pega a régua. Olha só. Eu vou começar aqui do pontinho de cima e vou para o meio, tá vendo?
Depois, ó, vocês perceberam que eu tô fazendo esse aqui? Por que que eu tô fazendo? Porque essa sequência é essa daqui. Então, depois dessa, não veio essa? Então, eu vou pegar essa e vou fazer ela aqui. Tá dando pra entender? Depois, o que que eu fiz? Desci, tá vendo? Desceu, desceu. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar os pontinhos. Depois que eu encontrei os pontinhos, eu posso pintar. Pintei de azul, tá vendo? Porque o correto é um azul agora. Depois, qual que eu vou fazer? Olha só. Vermelho, né? Tá vendo? Olha, vermelhinho desceu, desceu, encontrou. E depois eu venho com o lápis de cor e pinto, tá bom? Agora que a professora já mostrou como que desenha, vocês vão continuar. Porque aqui tá falando, olha, mais 6 elementos. Então, eu já desenhei mais 2 e a gente vai continuar. Olha só, 3, 4, tá vendo que tem que ser esse agora? Porque, olha, depois desse, vem esses 2 viradinhos pra lá. 5, 6. Desenhei os 6 elementos da sequência, tá bom? Embaixo, olha só, as 2 coisas que eu tenho que observar. Qual é a figura geométrica? São triângulos. Vocês perceberam que tá um com a pontinha para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? Descobri a forma, mas vocês perceberam que a cor não é tudo igual? Olha só, verde, vermelho, azul e marrom. Aí repete, verde, vermelho, azul e marrom, verde. Opa, depois do verde quem vem? Ele tá para cima. Vai vir um vermelho para baixo. Olha como que eu desenho. Então, eu vou fazer 3 pontinhos. Olha, eu vou unir 3 pontinhos de vermelho, tá vendo? Que eu fiz uma reta. Tá vendo que não dá para fazer essa aula sem régua, né, pessoal? E agora, eu vou unir as pontinhas aqui embaixo, olha só. Desço e desço. E depois eu vou pintar, porque ele é vermelho. Depois do vermelho, quem que vem? Olha só. Depois do vermelho, vem um azul para cima, pontinha para cima. Então, eu venho aqui, olha só. 3 pontinhos, vou unir os 3 pontinhos. Junto uma pontinha na outra e pinto. Já fiz 2, tá pedindo 6 elementos. Aí, eu vou continuar, ó. 1, 2, qual que é o próximo? Depois do azul com a pontinha para cima. Marrom com a pontinha para baixo. Terceiro elemento. Quarto elemento, quem que é? O verde com a pontinha para cima. E o último, repete de novo. O vermelho com a pontinha para baixo. Certo? E o meu último, esse que é o último, né, pessoal? Outro azul com a pontinha para cima. Agora sim. Vamos lá. Essa aqui vai precisar dar um pause, né, gente? Para fazer com calma, bem bonito. Tá bom? Vamos lá. Página 69. A pintura desta sala tem uma sequência repetitiva de cores? Se sim, se for repetitivo, qual é? Justifique, explique. Então, lembra que nós acabamos de fazer? Eu não repeti as cores? Azul, vermelho, vermelho, azul, azul, vermelho. E aqui, será que tem uma sequência repetitiva? Olha aí na apostila de vocês que dá para ver certinho as cores. Se a professora falar uma cor diferente, é porque aqui às vezes a imagem muda, tá? Eu vou falar as que eu tô vendo aqui. Então, aqui, olha, vermelho, azul, amarelo, rosa, verde. Um verde meio amarelado, né? Azul, amarelo, lilás, laranja. E aí, vocês perceberam que a professora começou a repetir alguma cor? Não, né? As cores não estão numa sequência. A pessoa foi pintando, mas ela não estabeleceu uma sequência. Não tem nenhuma hora que começa a repetir, como lá no início.
Então, qual será a nossa resposta? Não tem uma sequência repetitiva de cores. Só essa resposta. Para esse tanto de linha, né, gente? Já deu tempo, né? E agora ficou a página 69 para vocês fazerem. Vocês vão criar um mural com formas geométricas usando as formas e as cores que quiser. Agora você é o artista. Capricha, gente. Vocês vão fazer bem bonito isso aí e enviar para a professora de vocês, tá bom? E também a página 75. Olha só, aqui já não é livre, tá vendo? Aqui você tem que respeitar a sequência com mais 5 elementos. Só 5 tá bom, tá? Não precisa preencher a malha toda. Aqui também, mais 5 elementos, então você descobre a cor e vai repetindo. Aqui tem cor e forma, tá vendo? Que vai mudando. E aqui tudo a mesma cor, só que vocês perceberam que a forma, ela vai mudando? Capricha, tá, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.